Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Boa tarde. Vera, então o negócio é o seguinte. Quem é que tinha falado que o Bolsonaro ia assim dar uma acalmada e tal, né? Se foi alguém da gente aqui, erramos, né? Mas a gente não foi, não. O fato é o seguinte, ele está fazendo uma série de movimentações, né? Primeiro vai ter aquele ato no dia 11 de agosto que vai ser lida a carta aos brasileiros. Então o presidente marcou uma reunião na Fiesp para a mesma data. E hoje ele mandou bala no pessoal da carta, o Vera. Mandou bala. Ontem, quando ele fez esse gesto de pedir para antecipar em um dia a sua participação nos seminários da Fiesp com os candidatos, nas sabatinas da Fiesp com os candidatos, Sardenberg, havia uma expectativa. Será que então ele vai decidir tentar neutralizar o efeito do ato na USP assinando a carta quando for até a Fiesp? Eu acho que a fala dele também sepulta esse será. As pessoas parecem sempre atribuir a Bolsonaro atitudes que seriam as razoáveis, né? Aquelas de alguém conciliador, que busca uma visão estratégica da própria campanha, que busca adotar as estratégias que lhe são sugeridas pelos apoiadores, pelos marqueteiros, mas ele nunca age dessa maneira, porque o modo dele pensar, o modo dele ver o mundo, dele vislumbrar a sua própria candidatura, o país, é sempre um jeito conspiratório, é sempre um jeito que atua dentro do caos, da desestabilização, de bagunçar o sistema, bagunçar o chamado establishment, Sardenberg. Então, essa entrevista é o Bolsonaro em estado bruto. Tudo aquilo que ele vem fazendo ao longo desses meses, ele acelera nessa entrevista. Então, volta a criticar ministros do Supremo e agora tem uma novidade. Ele incluiu o ministro Luiz Fux no rol daqueles que ele critica. Ele disse que Fux praticou fake news no seu discurso de abertura ontem do semestre no Supremo, ao dizer que as urnas são seguras e confiáveis e que, por isso, ele deveria ser incluído como investigado no inquérito das fake news, caso esse inquérito fosse sério. Bom, então agora ele já está de bronca com o Fux, Barroso, Moraes e Fachin. Pelo menos esses. Ele já criticou a Rosa Weber no passado também, já andou criticando a Carmen. Eu acho que não, incólumes, que tenham passado incólumes, pelo menos em público, só o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Mesmo assim em público, porque diante da pressão que o Nunes Marques fez pelas indicações no STJ, Sardenberg, acho que deve ter sobrado uns xingamentos em privado para ele também. E o Bolsonaro, Sardenberg, disse uma coisa que me chamou muito a atenção, duas coisas. A primeira foi a associação mais direta que ele fez entre o 7 de setembro e ataques às urnas eletrônicas. Porque ele diz assim, olha, nós vamos lá para Copacabana, vai ter um desfile militar, um desfile das Forças Armadas e uma das frases mais mostradas lá deve ser a da transparência eleitoral. Ou seja, ele está fazendo uma associação direta, desta vez, entre desfile militar no 7 de setembro, portanto, a data cívica do bicentenário da nossa independência, e ataques às urnas eletrônicas. E aí ele volta a dizer que o povo, né, que vai estar lá, o povo tem de ser o nosso norte numa incitação ao comparecimento a esse 7 de setembro. E também ele disse nessa entrevista o seguinte: nós vamos ter eleições, mas queremos transparência. Vamos ter eleições, não coaduna com nenhum mas. Nós vamos ter eleições, é ponto final depois disso. Mas ele pôs esse mais, insistindo nessa tese, chamou o Barroso de criminoso, por, segundo ele, ter incitado os deputados a votarem contra a PEC do voto impresso, como se o Barroso tivesse o condão, como se fosse ele o dono do orçamento, para fazer uma votação de uma PEC ter um sentido ou outro. Então, ele está totalmente deslocado, completamente fora de qualquer script moderado que tentem traçar para ele, e
acelerando até o 7 de setembro. Vai acelerar até o 11 de agosto e vai acelerar mais até o 7 de setembro. Eu custo a entender qual vai ser o discurso dele diante da Fiesp, porque ele chamou agora de mau caráter quem assinou a carta. Como é que é? Sem caráter e cara de pau. Ele está escalando os adjetivos. E tem gente da Fiesp que assinou, né? A Fiesp assinou um manifesto próprio e os empresários, enquanto pessoa física, assinaram o manifesto da USP também. Eles da Fiesp estão mandando o manifesto da entidade para os candidatos que estão indo lá para que eles apoiem. A Simone Tebet esteve lá e apoiou, e o Bolsonaro vai lá, e havia uma expectativa de que ele manifestasse algum apoiamento a esse manifesto pela democracia, mas não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo que quem assinou, portanto, mais de 660 mil pessoas no Brasil, entre elas figuras aí acima de qualquer suspeita, ministros do Supremo, artistas, intelectuais, etc., são sem caráter e cara de pau. Ele já tinha chamado os empresários que apoiaram os documentos de empresários mamíferos, whatever it means, porque todos nós somos mamíferos. Eu não sei se o presidente foi informado disso na escola. Deve ser no sentido de mamar nas tetas, né? Mas não existe esse sentido, né? Bolsonaro está subvertendo, além da democracia e da lógica, também a língua portuguesa. Que não chega a ser uma grande novidade. Agora, essa manifestação em Copacabana é perigosa, né? Perigosa. O prefeito Eduardo Paes demonstra estar preocupado. O Sardenberg diz que não sabe se tem condições de fazer os isolamentos ali, da via, necessários para que seja realizado esse ato lá. Os próprios militares foram pegos de surpresa, porque a previsão era que o bicentenário fosse comemorado com eventos em Brasília e não em Copacabana. Então, o presidente, de novo e sempre, investindo no diversionismo, no caos, na imprevisibilidade, tudo isso para usar uma data que é de todos os brasileiros, uma data cívica, como uma plataforma de campanha para si e para essa pregação anti-urnas eletrônicas que ele tem insistido em levar adiante, mesmo com reação clara de várias das instituições e da sociedade. Só para terminar, um outro ponto que me chamou muito a atenção é essa obsessão que ele tem na impressão de que provavelmente vai ser preso, né, depois que deixar o mandato. E aí ele diz isso, que ele vai deixar o poder só se o povo quiser, se Deus quiser, etc. E coloca a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, na condição de sua aliada, na maior cara de pau. Porque ele diz, o que a Lindora fez foi só dizer que é ilegal esse inquérito contra mim e a quebra de sigilo do meu ajudante George. Então ele está pegando a decisão de ontem da subprocuradora e chancelando e dizendo, olha, a Lindora, nessa maior intimidade, fez isso assim, assim, assim e está certo. Então, aquela impressão que já existe disseminada no próprio Ministério Público de que o Augusto Aras e a sua subprocuradora atuam de maneira a proteger o presidente, a blindá-lo, foi corroborada por ele nessa entrevista pela maneira ali muito fraternal com que ele tratou a subprocuradora-geral da República. Pois é. Bom, vamos ter dois dias importantes aqui, o 11 de agosto e depois o 7 de setembro. O 11 de agosto vai ser uma prévia, né, do que pode acontecer. E Sardenberg, eu não descarto a possibilidade de que quem esteja no ato da USP, que vai acontecer no centro da cidade, ali no Largo São Francisco, e vai ser um ato muito grande, estão esperando que o pátio interno não seja suficiente para abrigar todo mundo, seja necessário montar uma estrutura externa ali, que essas pessoas saiam em marcha e vão até a Avenida Paulista recepcionar o presidente que vai estar na Fiesp. A gente sabe que a Paulista e a Fiesp têm sido palcos de manifestação. E eu digo isso porque existe essa preocupação por parte dos organizadores dos dois eventos de que eles se misturem de alguma maneira. E tudo isso graças ao presidente que resolveu fazer a sua fala na Fiesp no mesmo dia de um ato que já está marcado e que se sabe que vai ser grande. E quanto à manifestação de 7 de setembro, é simbólico, né? Que saia do centro do Rio e vá para a praia de Copacabana, né? Onde tem o forte e tudo mais. Sim. Exato. Tem dois fortes. Tem o Forte de Copacabana numa ponta e o Forte do Leme na outra. É isso. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Muitíssimo obrigado. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Até.